Mas, meus queridos, nesta noite eu queria pedir que vocês, mesmo assentados, acompanhassem a leitura da Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 e indo até versículo 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 17. A palavra de Deus diz assim: então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos de amor, do amor que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Nós vamos pensar aqui sobre as qualidades abençoadas que nós temos na nova vida em Cristo. E é importante observar que essa carta aos Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve quando ele está preso, uma das cartas da prisão. Não sei se a gente deve se lembrar, esse homem de origem farisaica que encontrou o Messias de Israel e reconheceu Jesus no caminho de Damasco, ele passou um período grande da vida se preparando para o grande momento e o chamado de Deus na vida dele. E Paulo tem início nas suas grandes viagens missionárias. A igreja de Antioquia da Síria se torna a primeira igreja missionária com a intenção de, debaixo da orientação do Espírito Santo, enviar missionários para proclamar a salvação em Cristo Jesus. E a gente vê isso a partir de Atos capítulo 13. Aliás, se nós pudermos dividir o livro de Atos em dois, a gente dividiria até o capítulo 12, depois do 13 ao 28. E Paulo inicia suas viagens missionárias começando no ano 46. E aí ele faz a primeira viagem de 46 até 48, inclusive evangelizando Chipre e também a região possivelmente da Galácia do Sul, Listra, Icônio e Derbe. Depois ele faz uma viagem mais ampla, na qual ele vai passar confirmando esses irmãos, a segunda viagem que começa no ano 49, vai até o ano 52 e chega à região mais ocidental da Península da Anatólia, entra na Grécia e vai chegar às cidades ali do continente europeu pela primeira vez, passando por Neápolis, Anfípolis, a Polônia, chegando a Filipos, depois a Tessalônica, Bereia, finalmente indo para Atenas e Corinto. E ele vai ficar 1 ano e meio na cidade de Corinto. E assim Paulo vai prosseguir até o final da sua viagem, retornando ao ponto de partida para fazer uma terceira viagem, mais ou menos entre o final do ano 52, começo do 53 até 57. E ele faz basicamente o mesmo percurso, com um pouquinho de alteração da segunda viagem, passando dessa vez 3 anos em Éfeso e finalmente chega no mês de maio do ano 57 em Jerusalém, onde ele é preso. Ele fica em Cesareia 2 anos preso, até o ano 59. E aí, saindo de Cesareia, apelando para César, ele vai parar em Roma, depois do famoso naufrágio na ilha de Malta. Os irmãos lembram lá que Paulo segura a cobra na mão, a cobra ali atinge, a sua mão.
mordendo quando era inverno, estava frio na ilha de Malta, e Paulo então fica preso em Roma, e quando está em Roma, com muita certeza, aí entre os anos 60 e 62, ele escreve Colossenses, escreve também Efésios, também escreve Filemão e, segundo alguns estudiosos, talvez Filipenses. O interessante é que ele não conhecia a igreja dos Colossenses, nunca tinha estado lá ainda, essa igreja que tinha tido início através do ministério de Epafrodito, e ele vai mandar essa carta para lá. Colossenses era uma igreja, uma comunidade da cidade de Colossos, não muito longe de Hierápolis, que é citado em Colossenses 4, versículo 13, também pertinho de Laodiceia. É impressionante, mas até hoje não foi escavado nada da arqueologia sobre as ruínas dos Colossenses. Eu estive lá, visitei o lugar, o Teo Colosse, andei por cima dele, mas ninguém mexeu em nada. Eles escavaram Éfeso, escavaram Laodiceia, Hierápolis, e Colossos está lá inteiro. Quem sabe uma hora dessa temos notícias boas do lugar sobre o que pode ter sido descoberto lá aí durante qualquer tipo de atividade assim. E aí Paulo então vai escrever, e aquela região era uma região muito complicada. Complicada por quê? Porque havia ali uma espécie de misticismo religioso muito grande. Havia o culto já do seu perfil greco-romano, com os deuses, gregos que foram aí romanizados, que faziam parte do cotidiano. Havia um crescente atitude de forçar a barra em todo o império para que se adorasse o imperador, o culto ao imperador, que vai crescendo nesse primeiro século. E ali era interessante, eles acharam naquela região sinais do culto de Ísis, de Cibele, de diversas divindades, e junto com isso ainda uma espécie de culto de mistério, onde a pessoa passava por uns rituais meio esquisitos assim. Então era uma confusão danada. E Paulo escreve a esses colossenses nesse ambiente, quando essa confusão toda trouxe para a igreja uma espécie de mistura de heresia, que envolvia essas características da religião greco-romana, esse misticismo esquisito, e ainda colocaram ali algumas características judaizantes. Então eles acreditavam, por exemplo, olha que coisa interessante, o pessoal dizia o seguinte: olha, a gente aqui, que é melhor do que os outros, a gente tem uma captação das energias espirituais mais acima dos outros, então a gente não adora no nível normal das pessoas, o nosso culto é o culto dos anjos. Aí eles achavam assim que eles eram os donos do pedaço. Se a gente falar em português, claro, hoje seria os reis da cocada preta, The Kings of the Black Cockade, uma coisa meio desse jeito, estranha assim, Os donos do pedaço. Então eles se comportavam assim, e a realidade da igreja virou uma confusão, uma igreja com divisão, com uma espécie de elitismo místico, e sem doutrina correta, sem orientação, começou a haver uma divisão, e Paulo então vai falar de modo a trazer uma orientação de ordem prática na igreja. Inclusive você pode ver que os 2 primeiros capítulos falam mais dessas questões teológicas importantes, que eles não estavam entendendo nem quem Cristo era, que Cristo ele é divino, ele enche plenamente, nele, em Cristo está toda a plenitude da divindade. Vai explicar isso, vai confrontar esse pensamento, e a partir do capítulo 3 começa a falar de coisas práticas que são importantes. E o que ele vai dizer? Ele começa no capítulo 3 dizendo que agora que eles receberam a vida em Cristo e têm essa nova vida, eles ressuscitaram com Cristo, eles devem concentrar em buscar as coisas do alto, pensar nas coisas de cima, e assim pede para que eles eliminem da vida todo tipo de comportamento que pertencia à prática anterior do mundo pagão, onde não havia parâmetro de conduta. E aí ele diz que toda a prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, tudo isso devia ser rejeitado, e que eles deveriam se livrar daquilo que era destrutivo: raiva, ódio, maldade, difamação,
palavras indecentes, sem mentira, eles deveriam aí caminhar nessa proposta de se despir do que era antigo para colocar, digamos assim, as roupas novas dessa vida com Deus. E aí, então, ele vai dizer sobre algumas dessas coisas que são importantes e não podem faltar na vida de uma pessoa que é discípulo de Jesus. E ele vai dizer, a partir então do verso 12 que nós lemos: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo vai separar 5 coisas. Se ele fala de revestir, é como quem está pedindo: olha, faça favor de trocar o guarda-roupa, vai lá buscar uma roupa nova, essa que você está usando não está boa, então faça favor de trazer essa nova veste, esse traje adequado. E são 5, e esses 5 tem a ver com o relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Mas é interessante que antes de dar os detalhes desses 5 trajes, dessas 5 roupas que devem ser vestidas, que são essas qualidades, ele vai dizer o seguinte, que esses irmãos dos Colossenses lá devem lembrar que eles são santos, amados e eleitos. É interessante isso. Ninguém faz a obra de Deus pela sua própria força. Ninguém faz a obra de Deus pela ação da força carnal humana. Então é necessário que a gente se conscientize, que os colossenses estavam precisando, de saber quem nós somos em Cristo. E aí ele vai dizer essas 3 coisas necessárias antes de começar qualquer ação. Ele diz que nós somos santos. E o que é santo? Santo é, na Bíblia, algo separado para um uso especial, particular. Separado para servir, é algo santo no Novo Testamento. Para a gente entender o que é isso, basta a gente lembrar assim, quando a gente convida alguém para almoçar em casa. Hoje foi dia das mães, fizeram um almoço. Alguns irmãos estão com cara de que almoçaram muito bem no dia de hoje. Eu recebi um revelamento aqui, que eu percebi que alguns foram bastante abençoados, estão com uma cara de satisfeitos, assim, que só vão tomar uma sopinha mais tarde, E o que acontece é que Paulo então diz sobre essa questão, para a gente entender, é como a gente convida alguém para a nossa casa, e convida alguém muito especial, e você não oferece qualquer coisa, você separa lá: olha, hoje eu vou usar aquele talher especial, hoje eu vou usar aqueles pratos que eu uso só em ocasião de festa, eles estão separados para um momento especial. Então, quem somos nós? Gente que foi separado por Deus para servi-lo, adequadamente, considerados especiais, sem merecer nada. Então, nesse sentido, somos santos, e além de sermos santos, somos também eleitos, escolhidos por Deus. É muito bom ser escolhido, A gente descobre isso quando vai jogar futebol de salão. Eu nunca tive esse privilégio, não sei porquê, eu sempre ficava por último. Você fica no gol, Aí eu falava: bom Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, abençoa esses queridos irmãos neste dia especial, Mas quando uma pessoa, em qualquer situação, é escolhida, quando alguém está lá: olha, eu acho que o irmão fulano deveria ser, a pessoa fica toda: muito obrigado, não precisa se preocupar, todos nós, responde assim. Mas imagina o que é ser escolhido por Deus, sem ter mérito nenhum. Então nós somos santos, somos eleitos, e mais do que ser santo e eleito, a coisa mais especial que todo mundo, no fim das contas, busca no fundo do seu coração é ser amado. E Deus também nos ama, Você sabe que a gente vê cada pessoa bicuda por aí, com a cara feia. Você pergunta para o sujeito, se ele está chupando limão, porque ele está tão revoltado. É igual o sujeito que era tão revoltado que, mesmo morando sozinho, resolveu fugir de casa, A coisa às vezes é difícil. Então, por quê? Simplesmente porque alguém não tratou bem, não agiu com amor para aquela pessoa.
E olha o que Paulo diz, quando a gente vai pensar na nossa vida, antes de fazer qualquer coisa, não se esqueça que Deus considera você santo, escolheu você e você é amado por Deus. Quando a gente enche o coração dessas percepções, a gente baixa os arquivos e instala no HD interno aqui, aí a coisa é diferente. Aí ele diz que agora sim, a gente pode pensar nas 5 virtudes, qualidades tão especiais que fazem parte da vida da igreja de Cristo. E quais são elas? É interessante. Uma é compaixão, outra é bondade e a outra é humildade. Vamos parar nessas 3 primeiro para depois olhar as outras 2. Essas 3 virtudes, todas elas envolvem uma atitude que a gente deve ter de modo ativo. Quando você convive com outra pessoa, tem coisa que é ação da sua parte e tem coisa que é reação. Aqui não. Aqui, vamos dizer, a bola está com você. Você é responsável. Como é que a gente deve agir com as outras pessoas? Primeira virtude importante é essa compaixão que envolve um termo grego que atinge assim o profundo do nosso sentimento, das nossas entranhas. O que é compaixão? É o sentimento associado a uma atitude que a gente tem quando uma pessoa está numa posição desfavorável perante a gente. Você vê uma pessoa muito enferma, muito prejudicada na vida, ou financeiramente em situação de dificuldade, ou de qualquer maneira que você pode claramente perceber que há um distanciamento, um abismo entre a sua situação e dessa pessoa. Como é que o nosso mundo reage com gente que está pior? De preferência, distância, de preferência, proteção, de preferência, não envolvimento. A gente cuida da minha vida, o problema é do outro. Se ele está assim, por que ele não cuidou? A atitude diante das pessoas que estão numa situação pior, recomendada é de compaixão, a semelhança que nós vamos encontrar no comportamento de Jesus. Compaixão, então, é dirigida a quem está numa situação muito difícil, negativa e ruim. Mas e se a pessoa não está ruim? Se a pessoa está bem? Nossa, o sujeito está... Nossa, você viu o carro que ele comprou? Está melhor que eu. O que essa pessoa merece? Todo mundo deve receber da nossa parte bondade. Deus faz cair a chuva sobre quem? Todo mundo, corintianos e palmeirenses, torcedores do Brasil e da Argentina. Agora a Argentina ninguém falou amém, tá vendo? Deixa eu tomar um copo d'água aqui, porque é interessante a gente observar que a bondade se destina a qualquer tipo de pessoa, e é um teste para a gente, porque às vezes você não simpatiza muito com a pessoa, mas a responsabilidade é a gente agir com bondade para todo tipo de pessoa. E também a postura que vem na sequência, na verdade as 2 são ativas e as outras 3 são reativas, As 3 que surgem na sequência são humildade, mansidão e paciência. Ou seja, como é que a gente reage quando alguém chega perto da gente e de alguma maneira nos incomoda e pisa no nosso pé? A atitude de muita gente, como se diz, no português claro, é subir nas tamancas, é partir para cima. O conselho é agir com humildade, com uma atitude semelhante, porque a gente sabe, tem gente que só no seu olhar, na sua postura, na maneira de se conduzir, ele já mostra uma atitude indevida. Paulo diz, olha, é necessário ter humildade, é necessário ter mansidão. Mansidão é aquela qualidade, aquela capacidade de ficar tranquilo e quieto, mesmo sabendo que você tem razão. Tem gente que não, dá uma raladinha no carro, no trânsito assim, aí você vê que o negócio é bem difícil. Mansidão significa ter uma atitude semelhante à de Jesus. Vocês sabem uma coisa interessante que os pesquisadores sociais descobriram? Que as maiores bobagens e barbaridades que são feitas nos conflitos, nas brigas, nas confusões de trânsito, são feitas pelas pessoas que estavam certas naquilo que fizeram.
Porque eles entenderam que o outro estava errado, eles partiram para cima sem dó. É interessante isso, né? Você pode estar com a razão e com isso perdê-la completamente. A mansidão é a atitude correta e, além da mansidão, essa capacidade de contar até 10, 25, 38, 125, 483, vamos embora. Que é a paciência, onde a gente pensa, não, pode ser que aquele irmão estava meio nervoso, na próxima vez ele vai melhorar. Não, veja, na hora eu não gostei, mas depois eu pensei bem, a coisa não é assim. Então, nesse momento, nós vemos aqui o que é que Deus deseja de nós, porque na convivência com as pessoas, a gente vai ter sempre um relacionamento difícil, e se a nossa cabeça está mal orientada, bíblica e teologicamente, isso se torna pior. Então é necessário investir nessas qualidades, que são compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando a gente lê isso, a gente fica meio desanimado. Puxa, com um nível desse a coisa está difícil, né? Quando é que eu vou chegar lá? A Bíblia não desiste de mostrar para nós o ideal de Deus, como nossa referência, como nosso parâmetro, para que a gente não pense, né? Já viu na Olimpíada assim, o campeonato de salto com vara, né? Então o pessoal vai colocando, vai começar a pular a partir de 1,85. Começar com 1,5 m não tem graça. Vamos colocando a coisa num nível mais exigente. Então Deus não negocia as suas referências e diz, olha, o caminho é esse. Mas é interessante que, apesar desses alvos tão elevados, a Bíblia não perde o seu senso de realidade. Por quê? Porque a gente é humano. Nós acabamos de ler o Salmo 51, falando dessa fragilidade da nossa natureza pecaminosa. Você é ruim, jogar você no mato, o mato devolve, nem quer, né? Você tem problemas assim de fabricação, né? Já veio com defeito, a coisa é complicada. Vocês percebem que a gente, você não precisa ensinar nada errado com a criança, que ela aprende sozinha, rapidamente ela aprende a falar não, morde o dedo do outro, né? Mas a ensinar o que é certo, precisa repetir, a coisa não é fácil. E o que diz o verso 13 na sequência? Dizendo que a gente tem que seguir atrás dessas qualidades especiais, ele diz, suportando e perdoando uns aos outros, um verbo particípio no original que tem força de imperativo, quer dizer, faça o favor de se suportar e perdoar uns aos outros se alguém tiver alguma queixa contra o outro. Ou seja, Deus sabe que na convivência com outras pessoas a gente vai enfrentar problemas e dificuldades. Por quê? Porque as pessoas com quem a gente convive, nem sempre vai ser fácil amar, nem sempre vai ser fácil ser humilde. Tem gente que, como o texto diz, a gente suporta. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí, né? A gente aguenta. Sabe por quê? Porque nós temos problemas, dificuldades, elementos não resolvidos e trabalhados na nossa vida, que a graça de Deus precisa mexer lá, e alguns irmãos abençoados fazem isso aflorar. Que beleza, né? Então Deus escolheu desde a eternidade aquele irmão abençoado para atazanar a sua vida. Olha que beleza, olha que coisa linda, né? Para que através da convivência na comunidade você tenha a chance de perceber isso e caminhar na direção certa. Por isso, quando alguém irrita muito você, preste atenção. Pode ser que grande parte do problema esteja com a pessoa, mas também está com você. Senão você não precisava ficar desse jeito. Você não precisava ficar com cara de que está chupando limão o tempo todo. Você não precisava ficar revoltado. Por isso a ordem é, não joguem a toalha, também não deem uma de santinho, faça o quê? Suporte. Aguente o tranco. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer bem a sua vida. Suporte, você deve suportar e deve o quê? Fazer o exercício importante. Qual que é o exercício? Do perdão. A pessoa pisou na bola, mas você também pisa.
pisou no seu calo, mas você também faz isso. Você não tem o direito de pegar pesado demais e alimentar ódio, ressentimento, aborrecimento no seu coração. O prejudicado vai ser você. Por isso ele diz assim, né? O texto grego usa até uma pequena partícula lá que diz assim, ó, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, caso vocês tenham, mas o sentido mais aprofundado, conforme muitos estudiosos, é que isso é uma coisa esperável, ou seja, pode ter um sentido de sempre que vocês tiverem um problema com alguém, não ignorem, não alimentem o ódio, não finjam que não existe nada, mas faça o quê? Perdoe a pessoa. Então deixe de guardar rancor no coração contra quem quer que seja. O prejudicado vai ser você. Mas como é que eu faço para melhorar essa situação? Comece hoje a orar pela pessoa, porque quando a gente vai orar por uma pessoa que a gente tem raiva dela, né? Aí tem um caroço de abacate aqui que não deixa passar a oração, né? A gente vai orar assim, a oração fica, Senhor, abençoa. Fica difícil, a oração termina rapidinho, né? É igual a oração de adolescente, acampamento na hora de almoçar, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Então a oração não funciona direitinho. Nós precisamos ter o cuidado e a atenção adequada, meus queridos, perdoando uns aos outros, porque assim como o Senhor vos perdoou, também perdoem. Se a graça de Deus nos alcançou, se Deus não leva em conta os nossos pecados, como nós na hora do momento final da oração aqui de confissão, o pastor claramente deixou nítido para a gente, Cristo nos perdoa por completo, Ele nos perdoa integralmente. Se Ele faz isso, como é que a gente tem o direito de pegar pesado com os outros? Imagina se Deus fosse devolver, né? Um dia alguém estava discutindo com um conhecido meu, ele falou, eu não aceito isso, porque Deus não é justo, porque como é que pode acontecer isso e aquilo? Aí o amigo com razão disse, você tem razão, Deus não é só justo, porque se fosse, você já tinha morrido aqui mesmo. Ele é misericordioso e gracioso, você tem chance de sobreviver mais um pouco e ouvir sobre a sua graça e o seu perdão. É necessário abrir o coração para perdoar. E aí o que acontece? É bonito, olha como o texto bíblico é bonito. Quando ele fala das 5 roupas, assim, do guarda-roupa que abriu-se aqui para esse, né, Colossians Fashion Week, né, a coisa para a pessoa sair bonita aqui na fé direitinho. Quando ele termina, ele diz, quer saber como é que a gente dá o arremate? Qual que é a coisa que fecha essas qualidades? Ele vai dizer que tudo isso está marcado onde? E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, que une tudo perfeitamente. Ou seja, o que está por trás dessas virtudes que envolve, né, essa atitude de humildade, de mansidão, de bondade, de misericórdia? O fundo de tudo é o amor. Quem ama tem cumprido a lei. Então precisamos vigiar o nosso coração para se nós de fato estamos sintonizados na graça de Deus, né, nesse amor tão profundo e forte que atinge a nossa vida e que a gente tem disposição de agir à semelhança de Jesus quando surge uma dificuldade dentro da comunidade. O amor é o que fecha, é o que junta, é o que une os 5 elementos que aparecem aqui. E aí ele prossegue na segunda parte agora, vamos assim dizer, 12, 13, 14 estão juntos numa unidade, e aí 15, 16 e 17 na segunda parte desse texto. E aí o que ele vai dizer? Olha que coisa interessante, a paz de Cristo, para a qual também fomos chamados em um só corpo, domine em vossos corações, ou seja, árbitro nos seus corações. E termina o versículo dizendo, e sede agradecidos. Que história é essa de paz? A palavra paz, preste atenção, pode significar um monte de coisa. Até porque a ideia primeira de paz vem do hebraico, é shalom. O que é shalom? Shalom é uma ideia de algo completo, total.
Shalom no hebraico antigo significava bênção, prosperidade, segurança. Até o verbo pagar em hebraico vem da palavra shalom. Você paga o cara, ele fica em paz, né? Agora você entendeu, né? A ideia é de algo que está na sua plenitude, mas também significava ausência de guerra e de conflito, também significava bem-estar. E aqui no Novo Testamento a palavra eirene é usada, da onde veio, né, a palavra irene em português, que pergunta: que paz é essa? Preste atenção, essa paz não é o que a gente geralmente imagina, paz no sentido psicológico. Eu senti uma paz tão grande hoje, né? Na hora que cantou a música eu fechei os olhos, nossa, que paz, né? Não é isso. Paz aqui tem a ver com relacionamento dentro da comunidade. E qual é o contrário de paz aqui? Conflito, desentendimento, briga, confusão, que era um problema entre os colossenses, né? Às vezes eu vejo pessoas falando: porque a igreja de hoje tem tanto problema, porque a igreja primitiva não era assim. Você descobre que o cara nunca leu a Bíblia, porque se ele tivesse lido pelo menos mal a Bíblia, ele jamais diria uma bobagem dessa, que a igreja primitiva era isso, aquilo. A igreja primitiva era feita de gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, depende da pessoa, com um problema de tudo quanto é tipo. E aí o que a gente vai perceber? Que paz é essa? Olha só, qual que é o assunto envolvido aqui? Ele diz, olha, essa paz para a qual vocês foram chamados para viverem como num só corpo, não vários corpos, ela deve ser árbitro, ser juiz, dominar no coração de vocês. O que quer dizer isso? Quando vocês tiverem qualquer situação que envolver disputa, discórdia, dificuldade, divisão, atrito, façam todo o esforço para desenvolver a atitude, para definir a atitude pela paz. A paz na unidade de um só corpo. Isso é importante porque se na comunidade do povo de Deus, cada um quer fazer o que dá na sua cabeça, e se não faz a vontade da pessoa, ele fica bicudo e revoltado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a ordem é: façam para manter esse vínculo da paz. Parem de se desentender, porque essa paz deve ser o fator decisivo no coração de vocês para tomar decisão. E aí é interessante porque no final do versículo Paulo fala uma coisa que parece que não tem nada a ver. Ele de repente parece assim, quem sabe, né, ele foi tomar um café, voltou e foi continuar a escrever depois, porque ele está falando dessa paz, domine o coração, e depois se diz: sede agradecidos, como se fosse uma frase assim despretensiosa. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque na verdade esse tema que envolve a nossa reflexão dessa noite, de gratidão, é um tema dos mais importantes na Bíblia e no Novo Testamento. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o que está por trás da atitude que complica o nosso relacionamento com os outros. Por que alguém fica uma pessoa difícil? Por que alguém se desentende com todo mundo? Por que uma pessoa não consegue perdoar? Onde é que está a chave da coisa? A questão envolve o relacionamento com gratidão. O que é gratidão? A gratidão é a consciência que a gente tem no coração de que Deus é bom e Ele é poderoso. Porque à medida que a gente vai caminhando na nossa vida, a gente passa por momentos difíceis, por experiências complicadas, por frustrações, por dificuldades, e aí o nosso coração vai apagando o seu senso de felicidade por aquilo que Deus é, que Ele faz, e a gente deixa de ser agradecido. Eu já vi as duas coisas na minha vida. Gente que você vê com a alma completamente apagada, aborrecida, chateada, você fala com a pessoa, só sai coisa ruim, e de repente aquela pessoa é atingida pela bondade de Deus, e você vê a pessoa mudada, alegre, feliz, que ele
acabou sendo abençoado espiritualmente. Você vê o contrário também, gente que você viu o olhar dele brilhando, e agora você sente aquela coisa pesada e difícil por aquilo que aconteceu na vida da pessoa. Por isso, qual é a raiz do meu problema com os outros? De falta de humildade, de falta de mansidão, de falta de capacidade de suportar, de falta de um relacionamento adequado com os outros. O foco envolve gratidão. Por isso nós somos chamados a sermos agradecidos. Eu pergunto para você: Deus é todo poderoso, e Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Será que aquilo que machucou tanto a sua vida, que parece que deu tudo errado, e que não fez nenhum sentido, será que se tivesse um caminho melhor, Deus teria permitido que você entrasse nessa situação? Ou será que Ele não soube fazer a coisa direito? Ou será que Ele errou? Me lembro da minha vida, que não vivi com os meus pais desde pequeno, e com uma vida muito turbulenta. Aos 10 anos de idade eu já questionava muito se valeria a pena ter nascido. Antes dos 12, eu tinha vontade de tirar a minha vida, e aos 12 anos encontrei a graça bendita de Deus em Cristo Jesus, e fui atingido por ela. Mas ao ver aqueles primeiros momentos, nunca imaginei que eles seriam bons e adequados. Mas hoje entendo que a coisa não teria sentido se não tivesse passado. Então talvez você tenha ressentimento no coração, por causa de um problema familiar, por causa de uma dificuldade que você enfrentou, porque uma coisa não deu certo, você tomou decisão errada, e o seu coração não vibra mais pelas coisas de Deus. Você está apático, distanciado e frio, sem gratidão. O conselho de Paulo é: sede agradecidos. Deus continua sendo bom, apesar das aparências, daquilo que a gente consegue ver. E Paulo prossegue ensinando essa comunidade para eles caminharem na direção da unidade saudável, gente agradecida e com virtudes e qualidades que abençoa o povo de Deus. Aqui o que ele vai pedir? Diz para eles: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. O que Paulo diz, pessoal, é o seguinte: vocês querem estar unidos em Cristo, como o povo de Deus, nesse um só corpo? Sabe qual é a base? A palavra de Cristo. Porque fica difícil, se a gente unir todo mundo, e cada um quiser fazer imperar a sua ideia, a gente não chega em lugar nenhum. E às vezes acontece isso, a pessoa vem para a igreja, está participando da igreja, e simplesmente ele acha que as coisas devem ser assim, mas não tem nenhum fundamento na palavra de Cristo. O que a gente precisa fazer? Deixar de lado as nossas ideias e trocar pelas ideias da palavra de Cristo. Quais são os princípios de Deus? Qual é a referência de Deus? Por isso a palavra deve habitar ricamente, deve ser muito na nossa vida. E aí ele diz que essa atitude cheia de palavra tem que ser distribuída na comunidade. Como? Com toda a sabedoria, vocês devem ensinar e aconselhar uns aos outros, né? Quer dizer, a troca do entendimento da palavra de Cristo dentro da comunidade, para que haja essa unidade abençoada, porque essa unidade, ela não é uniformidade, ela é gente diferente, com dons e características diferentes, vivendo junto nesse corpo que deve ser um só. E aí o que Paulo vai dizer? Olha que coisa interessante, mais ou menos o que a gente viu hoje, né? Aqui nós tivemos hoje salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho tão interessante que a música que deve acompanhar, né, aquilo que é a liturgia dos nossos cultos e celebrações dedicadas a Deus, muitas vezes em muitas comunidades vive a motivo de conflito. Que eu conheço de comunidade, de igreja,
e de pessoas que se desentenderam por causa de um estilo de música, de um hino, ou qualquer coisa do tipo. Você observou aqui que aqui existe o que? Uma diversidade. Nós temos 3 tipos: salmos, hinos e cânticos espirituais. Os estudiosos até discutem como é que seriam esses cânticos espirituais, que eles deveriam estar presentes nessa comunidade que louva a Deus num ambiente onde a palavra é ensinada, é compartilhada e eles adoram a Deus. Mas, para a gente não esquecer, qual é a marca dessa adoração? Qual é a marca desse louvor encaminhado? Com gratidão no coração. Pela segunda vez, ele disse: sede agradecidos, com gratidão no coração. Sabe por quê? Porque se a gente cultuar, adorar Deus, e não tiver gratidão no coração, não é adoração de verdade. É música, é performance. Eu tenho visto gente, o sujeito toca, vai lá, participa, e às vezes totalmente aéreo, desconectado, não se importa com o que está nem dizendo. Mas quando Deus abençoa a nossa vida, quando a gente é grato por aquilo que Ele fez e que Ele faz, certamente a gente vai cantar com esse sentimento, com essa gratidão no coração. E finalmente Paulo vai fechar, e vai fechar esse texto tão especial de Colossenses dizendo: e tudo quanto fizerdes. Ou seja, ser cristão não é somente dentro das dependências do templo, não é só dentro da comunidade quando a gente está reunido, não. Nós, na verdade, não temos uma igreja, nós somos uma igreja. Nós somos a comunidade do povo de Deus. A Bíblia, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. A gente tem esse costume evangélico de dizer que a gente está na casa do Senhor, mas na verdade não é bem a casa somos nós. Essa comunidade do povo de Deus na qual o Espírito habita, esse sentido diferente de templo. E ele vai dizer: olha, tudo que vocês fizerem, tudo quanto fizerdes, porque a nossa vida é composta de ações e palavras. Tudo quanto fizerdes, seja o que? Por palavra ou por ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Fazer alguma coisa em nome, às vezes, confunde a gente, O que quer dizer isso, Se pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Vou pedir que o Senhor leve o vizinho para a vida eterna, Senhor. Eu agradeço para o Senhor levar forever and ever, amém, descanso para mim, Aquele vizinho que tem aquele cachorro que late de noite, que o Senhor o leve para as mansões celestiais. Como é que é essa história? Pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. É como se nós estivéssemos numa sintonia com Ele. Então, tudo que vocês fizerem, lembrem-se, façam-no sob essa perspectiva de que somos seguidores e discípulos de Jesus. Façam em nome de Jesus aquilo que Jesus faria em tudo que você for fazer, porque não é só dentro da comunidade, não é só no momento de liturgia. A nossa vida, na verdade, a gente deve cultuar na semana, com o nosso estilo de vida, e aqui todo mundo junto deve só fechar a semana comemorando a nossa vida abençoada diante de Deus. E para que ninguém se esqueça essa noite, para que hoje, antes de dormir, você se lembre mais uma vez. Nós temos versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17. São só 6 versículos. E no desfecho, nos últimos 3, pela terceira vez, qual é o assunto? Gratidão. Gratidão é a palavra fundamental. E aí ele vai dizer: olha, façam tudo em nome do Senhor Jesus, sob essa supervisão e sintonia com Jesus. Mas como? Dando graças por Ele a Deus Pai. A saúde da nossa vida espiritual está muito relacionada com a cura que a gente tem no nosso coração, com as coisas que nos deixaram frustrados, decepcionados, aborrecidos, frios, mais incrédulos, que no fundo
consciente ou inconscientemente, a gente acha que Deus, talvez Ele seja bom, mas não tanto comigo. Talvez Ele seja especial, mas para alguém que Ele fez alguma coisa lá no interior do Amazonas. Talvez Ele seja poderoso, mas por alguma razão Ele não decidiu ser comigo. Meus queridos irmãos, Deus ama você, conhece a sua luta, conhece a sua dor, conhece a sua dúvida, conhece o seu questionamento. Ele sabe de todas as coisas, e o seu poder e a sua graça andam juntos de uma maneira muito especial. Se os irmãos puderem, vale a pena prestar atenção na vida de algumas pessoas na Bíblia. Uma que me deixa muito impressionado é a história daquela mulher estrangeira chamada Ruth. Eu fico impressionado. Um dia, quando chegar lá no céu, um dos primeiros DVDs que eu quero ver é o da Ruth, para ver como é que foi direitinho a história. Porque essa moça que era de Moabe, num lugar onde se fazia sacrifícios humanos, onde não se conhecia o Deus único e verdadeiro, ela conhece uma família de imigrantes israelitas, que chegam lá falando do Deus único, Deus verdadeiro, e contam um monte de história. Não, o nosso Deus abriu o Mar Vermelho, nos livrou do Egito, a gente venceu o faraó. Você imagina o pessoal ouvindo essas conversas lá no pé da mesa, e a pergunta é, como é que vocês vieram para cá mesmo? Estavam passando fome na terra de vocês, né? Ok, na terra lá que o Deus deu para vocês, beleza, tá bom. E aí, o que acontece? Passa um pouco de tempo, morre o pai da família, o Elimeleque morre. Aí depois, chega o dia que Ruth, que ouviu falar tanto do Deus de Israel, bondoso e misericordioso, o cunhado dela morre. Aí morre o marido dela também, e ela fica sozinha com a outra nora e a Noemi. E a Noemi fica tão abalada, tão abatida, que ela diz, foi Deus que fez isso comigo. E é interessante, só ela sobra, e ela sobra toda amargurada, desapareceu completamente a gratidão. E ela então diz, sabe de uma coisa, acabou tudo, eu vou embora para minha terra. E aí as noras dizem, nós vamos com você. Aí ela fala, vocês são malucas, quem está perto de mim morre, sou pé frio, todo mundo perto de mim, acaba a vida, faça favor de cuidar da vida de vocês, fiquem aí. E a órfã fica para trás, mas a Ruth vai dizer um negócio que não dá para entender de jeito nenhum. Olha, onde você for eu vou, onde você parar para pernoitar, eu vou pernoitar, onde você for parar, eu fico junto, porque o teu Deus é o meu Deus. Que Deus que não salvou o seu marido da morte, que permitiu que o coração dessa mulher ficasse tão amargurado, que não livrou de tudo aquilo que aconteceu na família. Aí a Noemi vai, ela até chega lá, nem adianta me chamar de Noemi, que meu nome quer dizer prazer, alegria, me chama logo de amarga, porque minha vida acabou. E ela desembarca em Belém de Judá, abandona a Ruth lá. A Ruth vai tentar catar colheita lá para sobreviver, podia ter sido abusada e atacada, ela nem se lembrou, estava tão ruim que nem lembrou que tinha parente rico. Mas se você tem parente rico e não lembra, você está mal mesmo. A vida completamente destruída. E a Bíblia, na maior ironia, diz assim, aconteceu que por acaso, olha o acaso, imagina o acaso irônico, ela entra exatamente no campo que pertencia a Boaz, que vai ser o seu futuro esposo, depois que ela é redimida e que a história termina diferente. Pode ser que o seu coração esfriou, pode ser que aquilo que aconteceu com você 2, 3 anos atrás, mudou e você ficou diferente. Por isso, tão difícil perdoar, é tão difícil ser gente boa, é tão difícil alinhar as coisas, mas nessa noite Deus quer abençoar a sua vida, o seu coração, e convidar você, lá do fundo da alma, a olhar para tanta coisa boa que Deus tem dado, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu sustento, para a sua família, para tanta coisa boa, para a gente de fato ser agradecido. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração. Eu convido você a baixar a sua cabeça e colocar o seu coração diante do Senhor, e nesta noite pedir
Que Deus abençoe você de maneira especial. Vamos todos fechar os nossos olhos, vamos abaixar nossa cabeça e colocar nossa vida diante de Deus. Se você sente que essa palavra de alguma maneira foi especialmente significativa na sua vida, coloque o seu coração diante de Deus, apresente a sua vida, a sua dúvida, a sua dor, a sua necessidade, e que Deus abençoe você nessa noite. Deus bondoso, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Te agradecemos pela vida dos queridos irmãos e irmãs aqui e pedimos a Deus que o que nós lemos na Tua Palavra, ó Deus, daquilo que deve se desenvolver em nós, nessas virtudes que fazem parte da vida contigo, ó Deus, abençoa nesta noite cada um aqui e abençoa, ó Deus, especialmente aqueles que precisam de uma restauração no coração, na sua relação de gratidão, de enxergar o Teu poder e a Tua bondade. Nós te louvamos nesta noite, pedimos a Tua bênção especial, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossa vida, nosso coração nessa noite.